Olá, tudo bem? Meu nome é Alberto Chaves para mais um conteúdo de História do Brasil, para você que vai fazer o Enem, para você que vai fazer concurso civil e militar e precisa de história, para você aluno do ensino médio, para você aluno do ensino fundamental, para você interessado em história e curioso pela história do Brasil. Hoje nós vamos trabalhar a Era Pombalina ou período pombalino de 1750 a 1777. Você vai saber quais foram as principais medidas adotadas pelo Marquês de Pombal no Brasil e quais as consequências de tudo isso. Quer saber mais? Fica até o final. Assiste o conteúdo e compartilha para o máximo de pessoas. Se inscreve no canal, dá um like se gostou e toca lá no sininho de notificação para você ser alertado quando novos conteúdos forem postados, ok? Mas vamos deixar de conversa e vamos adiante. Alberto Chaves, vencedores pensam positivo. Aqui você está tendo uma ilustração do Sebastião José de Carvalho e Melo, que é o nome completo de Marquês de Pombal, diplomata, primeiro-ministro português, e que chegou a estudar direito, não foi até o final, lá em Coimbra, depois ingressou na carreira militar, não se adaptou e passou a estudar história, política e outras informações. O Marquês de Pombal chegou a ser embaixador na Inglaterra, na Áustria, mas ele se destaca, na verdade, quando ele é chamado para ser ministro do rei Dom José I, e principalmente depois de mostrar grande competência na reconstrução e planejamento da cidade de Lisboa após um terremoto que aconteceu em 1755. É bom lembrar também que ele recebeu alguns títulos importantes como Conde de Oeiras em 1759 e em 1769 ele recebe o título de Marquês de Pombal. Era totalmente defensor do absolutismo como a melhor forma para governar a nação, totalmente fiel ao rei Dom José I, que inclusive quando o rei Dom José I sofreu um atentado, o Marquês de Pombal imediatamente ele fez uma investigação, acusou a família Távora de planejar e ter cometido a tentativa de assassinato, e após isso ele mandou prender e executar alguns membros da família Távora, inclusive o Duque de Aveiro, membro da velha nobreza. Então o Marquês de Pombal ele era totalmente fiel ao rei Dom José. Mas tudo bem, qual é a contribuição dele para o Brasil? Primeiramente, vamos ver aqui as características do governo do Marquês de Pombal. Primeiro, ele era visto como um déspota esclarecido. Não sei se vocês sabem, o que era um déspota esclarecido? O déspota esclarecido era, na verdade, aquele governante ou monarca que governava orientado pelas ideias dos filósofos iluministas. Então, o Marquês de Pombal, inclusive, estimulou a vinda de filósofos iluministas para o Brasil. Isso foi importante, porque esses ideais e essas ideias vão depois acabar percorrendo e se expandindo na região de Vila Rica, sendo responsáveis depois por movimentos como a Inconfidência Mineira, depois vai lá para o rumo da Bahia, Conjuração Baiana e etc. Também o Marquês de Pombal foi responsável pela expulsão dos padres jesuítas em 1759. Alegou que os padres jesuítas estavam montando um império particular e estavam ficando mais ricos que o rei de Portugal. O Marquês de Pombal também criou um tributo chamado subsídio literário, considerado o primeiro tributo para incentivar a educação no Brasil, justamente porque o Marquês de Pombal, ao expulsar os padres jesuítas, eles monopolizavam o ensino e, através disso, começou a se estimular as escolas régias, as escolas laicas, ou seja, instituições que não tinham interferência religiosa, e daí necessitava de capital, de investimento, e ele criou justamente o subsídio literário para incentivar
isso. Tudo bem. Marquês de Pombal também procura incentivar as exportações de alguns itens do Brasil. Daí ele vai criando a Companhia Geral de Comércio do Estado do Grão-Pará e Maranhão, cria a Companhia Geral de Comércio de Pernambuco e Paraíba, e tudo isso no sentido de melhorar a atividade econômica da colônia para satisfazer as necessidades da metrópole portuguesa. Marquês de Pombal também chega a transferir a capital de Salvador para o Rio de Janeiro. Com qual objetivo? Ele chega a transferir a capital no sentido de fazer com que o tráfico de minérios, ou justamente porque era o cenário da mineração, lembrando que o Marquês de Pombal ele foi um dos responsáveis em introduzir a primeira derrama, e para acabar com o tráfico e melhorar a fiscalização, ele acabou transferindo a capital porque ficava numa área muito mais próxima das áreas auríferas de Mato Grosso, de Minas Gerais e de Goiás. Ele também estimulou a vinda de intelectuais, os filósofos iluministas, que é justamente homens que depois vão incentivar aí vários movimentos políticos que vão acontecer no Brasil. É bom lembrar também que o Marquês de Pombal ele zelou pela cobrança dos impostos, daí porque ele vai criar uma política rigorosa de tributação, efetivou a primeira derrama, ou seja, o primeiro momento que se cobrava o imposto com alto requinte de crueldade, como nós falamos isso em vídeo anterior, estabeleceu o controle real sobre a exploração de diamantes, proibiu a escravização dos índios, inclusive isso aí ele se utilizou até desse artifício também para alimentar mais ainda a expulsão dos padres jesuítas. Inclusive é bom lembrar que o tupi-guarani era uma língua muito utilizada aqui no Brasil. O Marquês de Pombal chega até a proibir o uso do tupi-guarani e torna a língua portuguesa uma língua oficial. Ele extingue também as capitanias hereditárias, elas serão substituídas por capitanias reais, criou as escolas régias leigas, ou seja, sem interferência religiosa, a proibição do tupi-guarani e tudo bem. Aqui você está observando que aqui é a Dona Maria I. Dona Maria I, qual é o significado disso? Porque assim, Marquês de Pombal, a queda de Pombal, por exemplo, ele tem início após a morte de Dom João I. Quando Dom João I morre em 1777, é o momento que Dona Maria I afasta o Marquês de Pombal do poder. E aí o que ela faz? Ela tira todos os cargos dele, reabilita e dá força à família Távora, póstuma, e os membros que haviam sido confinados a conventos puderam voltar à vida civil, ou seja, aquelas pessoas que sofreram sanções de Pombal. E Dona Maria I, ela declara culpado por diversos crimes, dentre eles peculato, abuso de poder, os quais a pena era o exílio. E, no entanto, levando em conta a sua idade, a rainha permite que ele permaneça em sua casa, onde morre 5 anos depois. Então, interessante que tudo aquilo que o Pombal fez, ela desfez. A história chama isso de viradeira, tá certo? Viradeira. Então, tudo aquilo que o Marquês de Pombal fez, ela desfez. Ok? Tá aí. Deus abençoe a todos. Se esse conteúdo fez sentido para ti, se foi importante, dá um like, deixa aí um comentário, tá certo? Sobre que tipo de vídeo você gostaria que fosse também trabalhado, que tipo de aula você gostaria que fosse colocada aqui de história, e compartilha para o máximo de pessoas, tá certo? E aqui tem uma epígrafe, que a epígrafe de hoje é: todo homem morre, mas nem todo homem realmente vive. William Wallace.